muita alegria e muita felicidade poder estar aqui novamente com vocês, do Grupo Irmão Altino e todos que estão nos assistindo. Para hoje refletirmos sobre um tema tão importante, que é a reencarnação e os laços de família. Com certeza, um dos grandes alertas e ensinamentos que nós tivemos aí nesse período, estamos tendo ainda nesse período de pandemia, de momentos tão difíceis, mas que está nos trazendo tantas verdades. Nas nossas reflexões de hoje, nós vamos obviamente nos basear no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, que é um dos mandamentos, né? Onde nós temos várias informações importantes trazidas por Kardec, pelos espíritos de luz, que nos falam, nos ensinam sobre piedade filial, a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual, sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família, né? Nos explicando todas as variedades, as diversidades que nós temos nas relações dentro das famílias, né? E, obviamente, utilizaremos também algumas obras complementares, né, com lições muito importantes, trazidas pelo nosso saudoso Chico Xavier, pelo Leon Denis, e os benfeitores conhecidos de todos, Emmanuel, Dr. Bezerra e André Luiz. Então, nós vamos estar aqui intermediando as nossas reflexões através desses ensinamentos citados. Eu gostaria de, inicialmente, trazer uma reflexão para todos nós sobre os fatos que têm ocorrido nos últimos tempos, que estão, obviamente, diretamente ligados a essa questão da família, dos laços familiares. Nós estamos vivendo já, e não é de hoje, já há algum tempo, um grave problema de enfermidades que acometem as nossas crianças e os nossos jovens. Enfermidades orgânicas, mas mais do que isso, enfermidades espirituais. E nós sabemos que nada, né, as consequências, elas têm uma causa. Os efeitos têm uma causa. Nós estamos vivendo um efeito que nos foi avisado, que nos foi alertado. Os benfeitores nos avisaram sobre os muitos equívocos que a humanidade, que a sociedade estava cometendo. E que isso teria, obviamente, consequências. Os equívocos ideológicos de sociólogos, de religiosos, de educadores, de políticos. E que isso tudo, obviamente, iria trazer para a gente, à tona, todo um cataclisma moral que nós estamos vivendo. E dentro desse grande problema moral que nós estamos vivendo, sem dúvida alguma, a desestruturação da família é um dos piores, dos mais graves. Nós sabemos que a sociedade sem família é retroceder nos tempos da pedra. Nós sabemos que a responsabilidade dos pais e a terceirização da educação dos filhos é uma situação explícita que nós estamos enfrentando já há algum tempo. E estamos agora enfrentando as consequências. Hoje nós percebemos que os nossos jovens e as nossas crianças, o que lhes faltam? Que é o principal alimento que está faltando para os nossos jovens e para as nossas crianças? O alimento espiritual. E isso começa no lar. É a alfabetização do amor. Os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens
precisam ser alfabetizados no amor. Aprender a amar. Todos nós. Todos nós. Mas nós temos uma responsabilidade muito grande com as nossas crianças. Então, eu gostaria e fui intuído a trazer essas reflexões para que todos possamos, né, analisar, refletir depois individualmente sobre tudo isso e o que nós temos que fazer. Qual o nosso dever. Os benfeitores, eles previram para o futuro, que eu espero agora como futuro muito próximo, todos nós esperamos, com todas essas lições e alertas que estamos tendo, que os verdadeiros sacerdotes serão os pais. Os verdadeiros sacerdotes serão os pais. E nós estamos sentindo isso na carne, na alma, neste momento. A importância dos pais serem os verdadeiros sacerdotes em suas casas, em seus lares. Jesus já nos tinha ensinado o que representa para os filhos, né, a figura dos pais. Que os filhos sempre imitarão os pais. Portanto, temos que tomar muito cuidado, né, nós adultos, com as nossas crianças, nas nossas atitudes e em que tipo de exemplos estamos dando para eles. Em suma, meus amigos, a educação no lar, ela é insubstituível. A educação no lar, ela é insubstituível. Então eu queria logo de início trazer, intermediar essas reflexões, esses alertas, esses ensinamentos. Para mim, o mais importante da nossa reflexão de hoje, do nosso estudo de hoje, do nosso aprendizado de hoje. Mas vamos falar um pouquinho, né, entender um pouquinho do porquê de tantas diversidades nas relações intrafamiliares. Entender um pouco as várias problemáticas que envolvem as relações dentro das famílias. E com isso podemos, então, saber como proceder, o que devemos fazer. Porque nós sabemos quantos problemas existem dentro das famílias que estão sendo enfrentados neste momento. Allan Kardec, nas suas obras, e principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz, exatamente no capítulo 14, a questão dos laços familiares, que é principalmente de alma para alma. E isso explica a questão das afinidades. Neste capítulo cita a passagem de Jesus, e Jesus nos quer dizer isso, nos passar esse ensinamento. Que nós temos duas espécies de famílias. Nós temos as famílias, os laços de famílias, né? Nós temos duas espécies de famílias. Aquelas ligadas por laços espirituais e as ligadas pela carne, que são os laços corporais. E que são diferentes. Os laços de sangue, eles não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. E que os verdadeiros laços de família não são os de consanguinidade, mas da simpatia e da comunhão de pensamentos e sentimentos que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. E é muito importante esse entendimento, porque nos abre uma visão muito grande e nos permite entender melhor toda essa diversidade que existe nas relações dentro das famílias. Chico Xavier, nosso saudoso Chico Xavier, ele trouxe dos seus diversos ensinamentos esses não só psicografados, né? Ele não foi só um intermediário, ele foi muito mais do que isso.
E ele nos passou lições, ensinamentos, sabedorias divinas dele próprio, da bagagem que ele trouxe nesta última encarnação. E ele nos deu vários alertas importantes. Como, por exemplo, ele nos alertou que sem a cooperação do lar cristão, olha só, hein? Sem a cooperação do lar cristão, é quase impossível a escola cristã operar com eficiência. Então, ele nos mostrando a importância da questão cristã dentro do nosso lar, dentro das paredes domésticas. E nos alertou que a tarefa dos pais ela é grande demais, que há necessidade dessa fé cristã entre as paredes domésticas para que a nossa civilização possa sobreviver. Olha só. Olha como ele nos alertou isso lá atrás. A necessidade da fé cristã entre as paredes domésticas para a nossa civilização sobreviver. E sinto muito dizer, mas vou falar agora outro ensinamento que o Chico nos deixou, extremamente importante, que tem tudo a ver com essa situação das relações intrafamiliares. Ele nos falou que a união das almas simpáticas, olha só, hein? A união das almas simpáticas é uma raridade sobre a Terra, sobre esse mundo ainda de imperfeições. E quase todos nós estamos vinculados, quase todos nós, dentro de nossas famílias, estamos vinculados aos nossos compromissos assumidos de existências anteriores. E, se por acaso não for possível a redenção, a comunhão, o pagamento das dívidas, o desenvolvimento do amor, que este é o objetivo maior de nossas reencarnações, principalmente dentro dos nossos lares, das nossas famílias, se não for possível o amor, embora seja este o nosso maior objetivo, que pelo menos haja respeito. O Chico nos deixou esse ensinamento fundamental, que pelo menos haja respeito. Então, meus amigos, se por acaso, dentro daquelas famílias que a gente sabe o horror que é as relações, infelizmente, que pelo menos haja o respeito. Já que não é possível o amor nesta, e você está apenas postergando, porque você não vai ter como fugir a essas missões, mas que pelo menos haja respeito, para não se complicar e não se algemar mais ainda para frente. Emmanuel, Emmanuel todo mundo sabe, né, que o Emmanuel ele é muito pontual. Né? Nós na medicina a gente costuma falar, né, que foi cirúrgico. Pois é, Emmanuel ele foi cirúrgico nas suas revelações, nos seus ensinamentos. Então, muitas vezes até muito forte, né, nas suas palavras, mas precisamos. Então, ele nos ensinou e nos falou em várias obras que nem sempre os laços de sangue reúnem as almas, nem sempre. Que não existe casualidade nos laços de parentesco. Ou seja, nós estamos na família que precisamos. E nós estamos na família porque merecemos. Essa família que estamos é a família que temos que estar. Nada é casual. Somos impelidos pelas causas do passado para nos reunirmos no presente. Inútil, o que o Emmanuel nos coloca, inútil é a fuga de nossos credores.
que respiram conosco no mesmo teto. Então veja bem, olha como nos deixa tão claro, né, os ensinamentos do Espiritismo, de forma inequívoca, né, mostrando para a gente o porquê de tantas antipatias, de tantas brigas, né, que existem dentro de muitas famílias. De muitas famílias. Mas ele nos alerta. Né? São situações de credores e que não adianta a gente fugir a isso. Nós vamos estar apenas protelando. Né? E que nós temos que pagar com alegria, olha só o que o Emmanuel nos coloca, que nós temos que pagar com alegria os débitos para solver as nossas dívidas. Porque a oportunidade de pagar os nossos débitos é uma bênção de Deus. É uma misericórdia divina para o nosso processo de evolução. Emmanuel nos traz ainda que renascemos na Terra segundo as nossas dívidas ou conforme as nossas necessidades. E que a família consanguínea, ela é, de uma forma assim geral, o centro essencial de nossos reflexos, agradáveis ou desagradáveis, que o pretérito nos devolve no presente. Ah, mas e as questões da hereditariedade, André? Ah, hereditariedade, Emmanuel nos fala no livro Pensamento e Vida. Hereditariedade psicológica, linha mental, princípio das sintonias. Isso é muito forte. Temos um plano genético. Todos nós temos um plano genético. E vou lhes dizer, esse plano genético é conforme merecemos e precisamos. Temos o plano genético que merecemos. E Emmanuel nos deixa um ensinamento muito importante de que temos assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer por intermédio do amor, daí as famílias que vivem em paz, que vivem regadas de amor, de amizade, de compaixão, de compreensão. São as famílias felizes que existem. São essas que conquistaram essa afinidade através do amor. Construíram laços de amor lá atrás e continuaram a construção na presente encarnação. Mas que também existe, infelizmente, ainda numa proporção muito grande, aquelas que foram e criaram algemas de constrangimento e de aversão, nos quais recolhemos de volta de dívidas passadas. Esse testemunho, esses ensinamentos são importantíssimos para que a gente comece então a refletir, principalmente para aqueles que vivem um verdadeiro inferno dentro de seus lares, que só há uma salvação, um caminho, que é através da construção do amor. Se este não for possível nesta vida, que pelo menos, como Chico nos alertou, que haja respeito. Que haja respeito. O que nós preferimos? Construir laços de amor para o futuro? Aliás, para o presente, né? A gente já consegue usufruir esses laços de amor no presente. Ou preferimos criar as algemas do ódio e das perseguições que se prolongam, e nós sabemos, por muito tempo, muitas vezes por muitos séculos. Então, Emmanuel nos fala que os parentes são obras do amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Os parentes são obras do amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. E através dessas relações de parentesco que nós conseguimos desenvolver virtudes
fundamentais para o nosso processo de progressão, de ascensão celestial. Desenvolver paciência, desenvolver compreensão, desenvolver tolerância, desenvolver compaixão, o perdão, a bondade, o amor. Dr. Bezerra também nos deu alguns ensinamentos dentro desse tema, desse assunto. Em algumas obras trazidas por vários autores. E dentre elas, Dr. Bezerra nos traz que debaixo do mesmo teto, o espírito tem sua melhor chance de autossuperação. Que é ali que ele aprende a compreender, e quanto mais ele compreende, mais ele cresce. Ali ele aprende a se renunciar, e quanto mais renuncia, mais ele conquista. Ali ele aprende a servir, e quanto mais ele serve, mais ele se liberta. E que esses conflitos domésticos que nós vivemos nos servem para um exercício da paciência, para a nossa redenção. Ensinamentos trazidos em psicografias de médios, de autores, trazidos do nosso querido Dr. Bezerra, que para nós médicos é um dos nossos mentores, com ensinamentos tão importantes. Eu não podia também deixar de falar um pouquinho sobre o meu xará, André Luiz, quem sabe também foi médico aqui na sua última encarnação, e que também nos traz vários ensinamentos através das psicografias do nosso querido Chico Xavier, saudoso Chico, e dentre elas algumas revelações muito importantes e fortes em relação à questão familiar, os laços de família, a reencarnação e os laços de família. E aí ele nos fala uma coisa muito importante, muito forte, mas muito importante, em relação a situações que a gente não aguenta e aí a gente se separa. A gente foge. A gente não consegue perdoar e a gente se afasta totalmente. Isso acontece muito nas famílias no mundo inteiro. Todos nós sabemos disso. Ele nos alerta. Quando nos separamos, nós apenas adiamos os nossos resgates. A fuga, ela não solucionará os problemas de redenção, dos débitos do passado. E aí eu sinto dizer, mesmo nessas relações aí infernais, horrorosas que a gente vê, em geral, essas almas se reencontrarão para os acertos. Lá na frente, no plano espiritual e em próximas reencarnações. André Luiz nos fala também, nos traz ensinamentos, esclarecimentos sobre a questão do divórcio. E ele fala uma coisa muito importante, que o divórcio ele é compreensível, principalmente como uma providência contra o crime. Porque a gente sabe que a violência ela é inadmissível. E muitas vezes aquelas almas se uniram aqui, equivocadamente, ia viver um inferno, ia viver uma violência. É preferível muitas vezes, então, cada um tomar o seu caminho e procurar a sua paz. Nós temos que ter essa questão, esse bom senso, né? Que, aliás, o Espiritismo nos traz o tempo todo, né? A questão do crivo do bom senso, da fé raciocinada, que Allan Kardec deixou isso de maneira tão forte para todos nós. E André Luiz nos fala que nós estamos aqui, e dentro das nossas famílias, num grande aprendizado de amor para todos nós. Para todos nós. E para finalizar, eu gostaria de deixar essas mensagens para os nossos corações e mentes. Que a família, ela é sagrada. Ela é um núcleo para humanizar a sociedade no amor. Que a violência é inadmissível, mas que o amor é a nossa salvação. Peçamos a Deus, então, ao nosso Mestre Jesus,
aos nossos anjos guardiões, que nos ajude, nos ampare, para que nós aprendamos a amar, primeiramente dentro de nossas famílias e nossos lares, para então disseminarmos esse amor para onde estivermos. Essa é uma das nossas missões de cada um de nós. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.